Olá, queridos, vamos começar oficialmente o vlog da mudança. O primeiro vlog de mudança, porque eu tenho a sensação que esse assunto vai se estender agora até o final de 2025. E sabe o que mais eu tenho a sensação? Que esse vai ser tipo um processo de imunização pra mim. Se eu não coringar até o final do ano, talvez eu nunca mais coringue, galera. É o seguinte, eu falei no último vlog que eu ia me mudar. Daí comecei já algumas coisas, como vocês podem ver, não existem mais quadros nessa parede. Aqui já tem umas coisas embaladas. Aqui, ó, tem caixas e caixas, caixas que eu estou embalando. Aqui tem coisa da Feira do Livro. Ali tem uns quadros que não couberam naquelas caixas, então eu vou ver uma caixa maior. Tô esperando chegar um rolo desse tamanho de plástico bolha. E isso para as coisas assim de dentro dos armários. E dentro dos armários, enfeites e quadros. Porque os livros, louça e roupa vai ser a própria empresa da mudança que vai embalar pra mim. Hoje é dia 8 de outubro. São 13h23 da tarde. Eu acabei de voltar. Acabei de voltar não, eu cheguei em casa, era quase meio-dia, numa consulta médica do Kvolt, que tava sendo postergada, atrasada, remarcada várias vezes esse ano. E aí sair de lá, ele precisa fazer uma biópsia. Só que não dá pra ser uma biópsiazinha, tem que ser uma puta de uma biópsia. Na pancinha dele. Faz mais de ano que eu tô com esse assunto aqui. E aí, tentamos resolver com medicação, tentamos resolver com mudança de alimentação, nada deu certo. Ele tomou 3 tipos de remédio diferente, 4 tipos de remédio diferente, nada deu certo, então agora ele fez todos os exames que tinha que fazer, fez ecografia, fez exame de fezes, fez exame de sangue, fez tudo que tinha que pra fazer, agora o único jeito é investigar lá dentro pra ver o que tá acontecendo. Só que aí tem que abrir o gato, porque não dá pra fazer com o negocinho, porque senão não pega tudo que precisa pegar. O gato vai passar por uma cirurgia no meio da minha mudança. Tava nos meus planos? Não estava nos meus planos. E aí, agora, tudo precisa ser correndo. Ele já tirou sangue, eu já vou voltar com ele mais tarde para fazer o ecocardiograma, que eles têm que fazer um exame de coração para poder operar, antes de qualquer operação em animal, porque esse gato precisa operar até sábado. Sabe por que esse gato precisa operar até sábado? Eu vou dropar uma bomba em vocês agora, estão preparados? Porque eu não estou me mudando em Porto Alegre, eu estou me mudando para São Paulo. E esse gato precisa estar 10 de 10 no dia que eu comprei a passagem aérea para esse gato voar para São Paulo. Ele não pode estar pós-operado, ele não pode ter pontos. Ele tem que estar 10 de 10. Gostaram? Gostaram do quanto essa notícia foi foi dropada em vocês com... Eu nem embalei no plástico bolha, eu embalei em pregos essa notícia. É por isso que se eu não coringar até o final do ano, eu não coringo mais, galera. Porque não só eu resolvi me mudar com 2 gatos e 1.600 livros, como eu tô me mudando pra outro estado. Então assim, deixa até eu tomar uma água pra eu começar a conversar com vocês sobre esse assunto. Que eu não sei nem pra onde eu vou começar. Eu sei que devem estar passando na cabeça de vocês muitas perguntas agora sobre motivos, razões, circunstâncias, porquê, quando essa decisão foi tomada. Eu não sei se eu quero conversar sobre esses assuntos nesse vlog, tá? Esse vlog, ele vai ser pra deixar vocês tontos, como vocês gostam de dizer, com que vocês ficam sobrecarregados, que vocês ficam abismados com a quantidade de coisas. Eu tenho aqui em minhas mãos um caderno onde eu tenho listado todas as coisas que eu preciso fazer, precisarei fazer, tenho que entregar, comprar, organizar antes de eu me mudar. É uma lista significativa, tá? E eu vou andar com vocês com esses itens pra vocês compartilharem do meu pânico, entendeu? Do meu pânico. Que apesar de eu estar falando assim, ai, parará, vou coringar, tô em pânico, eu tô bem mais tranquila do que eu achei que eu estaria quando esse momento chegasse. Então vamos começar pelo começo. Como tudo isso aconteceu? Ano passado, não sei se vocês se lembram, mas o meu estado ficou debaixo d'água. A minha cidade ficou debaixo d'água. Eu fiquei meses sem um aeroporto. Eu fiquei 20 dias sem água, sem luz, sem internet. E aí, quando eu vim pra Porto Alegre, eu tinha essa coisa de que eu queria ir pra São Paulo. Não tinha nada a ver com livros, ainda não tinha nada a ver com o trabalho que eu executo agora. Tinha a ver com o meu outro trabalho, que era o mercado publicitário, que lá é muito diferente de como é o mercado publicitário aqui. O porte das empresas é diferente, o formato, a verba, tudo é diferente. Só que a vida aconteceu e a minha vida deu certo aqui em Porto Alegre. Eu não achei que a minha vida precisava... que pra minha vida decolar eu precisava ir pra outro lugar. Eu tava feliz aqui. Eu fui feliz aqui por muitos e muitos anos. Até que ano passado, com a enchente, eu repensei toda a minha vida. Vivi muitas noites no escuro, ilhada nesse apartamento, em que pensei sobre a minha vida, galera. Pensei sobre a minha vida. E também o fato de Porto Alegre ter ficado ilhado, de a gente ter ficado sem aeroporto. Mas mais do que isso, o fato de que depois que isso aconteceu, nada mudou. E não só nada mudou, como reelegeram o prefeito. Eu desenvolvi uma fobia por essa cidade, tá? Desenvolvi uma fobia por essa cidade. Eu cansei de Porto Alegre, tá? Cansei de Porto Alegre, vou me mudar. E aí, é muito engraçado, porque a primeira pessoa, a primeira pergunta das pessoas é por quê? E a minha pergunta de volta tem sido por quê? Não. Por que não mudar de cidade? Eu já fiz isso uma vez. Por que não mudar de cidade de novo? Vou ir pra São Paulo. E se não der certo, eu volto.
pronto, pra cá. Posso voltar pra cidade que eu nasci, ou posso escolher qualquer outra cidade do Brasil pra morar. Quiçá até outro lugar do mundo. Por que não? Entendeu? Eu sou uma pessoa livre. No momento, sou uma pessoa livre, que posso escolher onde eu quero viver. E esse é um sentimento, gente, que às vezes a gente não para pra pensar. Que às vezes a gente é livre pra escolher fazer certas coisas. E eu me dei por conta que eu era livre pra não viver mais aqui. Então eu resolvi levantar acampamento, tá? No momento, como vocês podem ver, estamos levantando acampamento. Então, assim, desde que esse pensamento se instaurou na minha mente, a enchente, eu processei isso durante junho, julho, agosto. No final de agosto, tava certo na minha cabeça que eu ia me mudar. Aí eu fiz uma coisa que eu costumo fazer quando eu percebo que eu posso ter pé frio com as coisas. Que é, eu comecei a contar pras pessoas. Comecei a contar pras pessoas. Porque depois que eu conto pras pessoas, gente, é muito raro eu dizer vou fazer algo em voz alta pra uma pessoa e depois eu não fazer. Porque pra mim é tipo, eu falei em voz alta, eu não preciso nem prometer pra ninguém. Mas no momento em que eu pronuncio em voz alta pra outra pessoa, eu tô prometendo pra mim que eu vou fazer. Então eu comecei a contar pra algumas pessoas. Fui pra Bienal de São Paulo, e aí encontrei alguns amigos, algumas pessoas conhecidas e comecei a contar. Olha, vou me mudar pra São Paulo. Ano que vem eu vou vir pra São Paulo, ano que vem pra São Paulo. Só que aí eu também tinha decidido que ano passado eu ia fazer uma viagem, né, gente? Eu fui pros Estados Unidos, fui pra Disney, fui pra Nova York, fui pra Dragon's Chill. E essa viagem me custou um monte de dinheiro. Então eu gastei o orçamento que eu tinha separado pra essa viagem e fiquei pagando essa viagem por alguns meses ainda em 2025. E a minha prerrogativa para me mudar para São Paulo era a seguinte: eu precisava respeitar algumas regras, tá? A primeira regra é, eu não vou me endividar para me mudar para São Paulo. Então eu vou me mudar para São Paulo quando eu tiver dinheiro para me mudar para São Paulo. Então, e esse ter o dinheiro significava trabalhar e juntar esse dinheiro para eu ter um valor específico, que eu primeiramente planejei na minha mente. Depois, a partir de um certo momento esse ano, depois que eu parei de pagar minhas contas da viagem, eu comecei a orçar já as coisas. Quanto custa um caminhão de mudança para levar as coisas pra São Paulo? Quanto custa para eu tirar ar-condicionado, instalar ar-condicionado? Quanto custa para fazer a reforma desse apartamento? Quanto eu vou gastar de passagem aérea para ir, voltar, levar gato? Enfim, quanto que eu vou gastar de veterinário? Quanto que vai custar comprar os móveis novos que eu não vou levar? Quanto custa essa mudança? E aí comecei a planejar, pensando que eu precisava ter um valor mínimo para que isso acontecesse de forma a que eu pudesse ir pagando as coisas e não virasse uma bola de neve, né? Porque a gente é livre para fazer as coisas, gente, mas a gente tem que ter responsabilidade com a nossa liberdade. E essa responsabilidade, ela é financeira, ela é emocional, ela é de saúde, são muitos aspectos aí, tá? Da vida adulta. A outra regra que eu estabeleci pra mim foi: eu não vou me mudar pra São Paulo pra viver uma vida pior do que a que eu vivo aqui em Porto Alegre. Isso acarreta uma situação complexa. Por quê? Tudo em São Paulo é mais caro. Então eu estou olhando pra um aluguel mais caro, eu estou olhando pra um custo de vida mais caro, mesmo que eu vá morar num apartamento que tem mais ou menos a mesma metragem que o apartamento que eu vivo agora. E essa era a minha prerrogativa. Eu não vou me mudar pra um lugar que vai me diminuir. Eu preciso que essa seja uma mudança que vai me fazer crescer. Porque eu não quero me mudar por me mudar, eu quero me mudar pra que isso me devolva alguma coisa. Ou pelo menos na expectativa de que vai me devolver alguma coisa, que não tem como eu saber exatamente o que vai acontecer. Mas eu tenho uma previsão na minha cabeça aqui, baseado no que eu sei que existem de oportunidades em São Paulo pro meu trabalho, no que eu sei do que existem em outros tipos de oportunidades pra minha vida, que aí em âmbitos pessoais a gente não vai entrar nesse assunto aqui neste vlog. Vocês sabem que quanto a isso, existe uma distância aqui que a gente vai seguir mantendo, tá, galera? A gente vai seguir mantendo essa distância. Então, existe uma expectativa aqui. Então, essa mudança não pode existir só na promessa, ela precisa existir no âmbito físico também. E no âmbito físico configura eu não ir morar num lugar pior do que eu moro, porque senão eu vou gerar uma frustração. Então tudo isso exige um planejamento. Essas eram as duas coisas. Daí, na minha mente, eu tinha um objetivo. Eu queria algumas coisas. Eu queria uma portaria 24 horas, eu queria uma sacada, eu queria várias coisas assim na minha mente. E aí o que aconteceu? Eu instalei aplicativos de aluguel no meu celular. Eu comecei a fazer pesquisas e desde junho, julho do ano passado, eu tô olhando apartamento, assim, olhando apartamento, assim, de forma descompromissada. Às vezes ficava 2 semanas sem ver nada, depois olhava e foi. O tempo foi passando. Até porque eu não tinha o dinheiro ainda, não podia me mudar, então eu tava olhando ele de uma forma descompromissada. E toda vez que aparecia uma notificação, achamos um imóvel que alcança suas expectativas, que atende às suas expectativas, eu clicava com a expectativa de que não atendesse as minhas expectativas, porque se eu botasse o olho num imóvel que fosse um lugar que eu olhasse pra ele e pensasse, acho que eu posso viver aí, e não fosse a hora certa de eu me mudar ainda,
eu ia passar por uma frustração muito grande. Então, isso foi acontecendo. E nunca, gente, nunca, nesse mais de um ano que eu fiquei olhando apartamento despretensiosamente, eu vi um apartamento que cabia no meu bolso, dentro do limite máximo de dinheiro que eu tava disposta a pagar por um aluguel em São Paulo, que ficasse dentro da área que todo mundo me recomendou ficar ali, que tivesse a metragem que eu queria, que tivesse 2 dormitórios e que tivesse o meu porteiro 24 horas e a minha sacada. E eu tava disposta a abrir mão da sacada. Talvez eu não tivesse disposta a abrir mão do porteiro 24 horas, mas da sacada eu tava disposta a abrir mão. Nunca apareceu, gente. Até que estava eu aqui, tá? Estava eu aqui sentada neste sofá, lendo o quê? O que eu tava lendo? Ulisses, num belo dia do fim de setembro. Fim de setembro era dia 20 e poucos, eu acho, né? Acho que era dia 20 e poucos. Deixa eu checar aqui pra vocês exatamente quando foi o dia do crime. Foi domingo, dia 21 de setembro, tá? Tava aqui eu lendo meu Ulisses, bem tranquila. De repente, tocou uma notificação no meu telefone. E eu abri e era o imóvel perfeito. Claro que não vai ser perfeito, gente. Inclusive, é claro que eu vou chegar lá e vai ter um monte de merda pra eu consertar e coisas que não vão dar certo. De repente, o proprietário vai ser um puta de um cuzão. Eu vou descobrir que tem uma infiltração no apartamento. Que, sabe? Porque assim, é sempre assim com aluguel. É um negócio assim que não existe. Você se muda e depois você descobre que o imóvel é um apocalipse. Que ele tem elefantes brancos escondidos. Que é um grande mistério. Vai acontecer, mas vamos ficar no meu momento utópico aqui por um momento, tá bom? Vamos viver a minha fantasia. Vamos acompanhar a minha fantasia e mais pra frente, nesse vlog ou em outro vlog, a gente vai chegar na parte onde eu descubro todos os problemas do apartamento. Eu só queria que vocês soubessem que eu estou ciente que esse momento vai chegar. Mas por enquanto vamos seguir aqui na fantasia da Tami, até que volte, em que tudo vai dar certo. Enviei uma proposta, fui enviar uma proposta. Nunca tinha enviado proposta nenhuma, né? Vou enviar minha proposta. Enviei a proposta. Segunda-feira, no final do dia, proposta aprovada. Bati na porta do Leonardo. Léo Olive e falei, você vai dar uma olhadinha lá no apartamento pra mim aí? Dá uma passadinha lá pra dar uma olhadinha. Aí você faz a vistoria, me diz qual é a vibe do apartamento. Porque é uma coisa muito doida alugar um apartamento que você nunca foi, né? E eu não tava afim de pagar R$2.600 numa passagem de um dia pro outro pra ir a São Paulo, que é quanto custa uma passagem de Porto Alegre a São Paulo se você for comprar essa passagem de um dia pro outro. Não tava afim de gastar esse dinheiro. Falei, eu vou confiar no meu amigo, Léo, de que ele vai ir no apartamento e vai me passar a vibe do apartamento. Porque pelas fotos parecia excelente. Tem um piso, inclusive, parecido com esse meu aqui. Tem uma sacada, tem um porteiro 24 horas, tem academia, tem até piscina. Parece ótimo. Ok. Dentro do parâmetro que eu queria, dentro do preço que eu poderia pagar, aquela coisa toda. Enfim, daí o Léo foi lá. Na vistoria já identificamos algumas situações que podem se tornar problemáticas no futuro, mas nada assim, nada grave, entendeu? Nada que cancelasse o processo, entendeu? Nada que tornasse tudo impossível, sabe? Alguns percalços, mas aí submetimos documentos aprovados. Inclusive, uma coisa que eu achei mágica, que não precisei nem comprovar minha renda. Eles pegaram a minha renda acho que pelo Open Finance, alguma coisa assim, que pelo próprio CPF, eles já descobrem seu movimento, o valor que eu declaro que é o movimento, e batem a minha renda assim. Só precisei enviar documentos que comprovassem a minha identidade. E sábado, 7 dias depois, eu estava com um contrato assinado de um apartamento. E aí, que bom que foi no sábado. Porque aí eu tive todo o domingo. Foi muito engraçado o domingo seguinte. Porque foi domingo 28 de setembro. Eu falei assim, nossa, hoje é meu último dia porque não tem nada que eu possa fazer hoje. Hoje é domingo. Eu não posso mandar mensagem pra ninguém. Antes de eu saber que dia o cara do caminhão de mudança pode vir buscar a mudança. Eu não tenho como planejar nada, eu não tenho como organizar nada, eu não tenho como pensar em nada. Então hoje eu vou aproveitar o meu último dia de paz. E vivi um domingo calmo, tranquilo. Até que segunda-feira, 29 de setembro, bateu na porta e eu comecei desesperada a organizar todas as coisas que eu precisava organizar pra essa mudança. Deixa eu dar um cronograma superficial pra vocês sobre como as coisas vão acontecer, tá? Ontem eu recebi mensagem dizendo que a vistoria do apartamento tinha sido concluída. A chave vai liberar pra mim dia 14, que é semana que vem, né? Terça-feira da semana que vem. Dia 17 eu tô indo pra São Paulo, porque 18 e 19 tem evento do Léo. Então eu vou pegar a chave do meu apartamento dia 17 e vou conhecer o meu apartamento. Gente, eu amo ser doida, entendeu? Sabe? Eu amo ser doida. Eu amo que, tipo assim, eu vou ir, vou descobrir lá. O Léo adorou o apartamento, disse que a vibe era muito boa, super arejado, solzinho, que o condomínio era legal. Tipo, o Léo aprovou, então eu tô confiando. Engraçado. Vou conhecer meu apartamento, vou fazer a parte burocrática, vou limpar o apartamento, fazer a troca da titularidade da luz, vou ver se eu já consigo que entreguem algumas coisas lá nesses dias que eu vou estar, porque eu vou ficar de 17 a 20, e vão ter 2 coisas que eu vou comprar pra entregar lá. Gente, eu vou comprar
comprar uma geladeira nova. Assim, eu não sei quantas vezes eu falei num vlog que a primeira coisa que eu ia fazer quando eu me mudasse de apartamento era comprar uma geladeira nova. Eu finalmente vou conseguir comprar uma geladeira nova. A minha geladeira tá comigo há 13 anos e não tem nada de errado com ela, mas ela é muito pequena e ela me causa transtornos, consideravelmente transtornos, porque é uma geladeira que precisa ser descongelada a cada 2 semanas. Ela desistiu já e isso me deixa um pouco irritada. Então eu vou comprar uma geladeira que não precise que eu descongele ele a cada 2 semanas. É, no momento, o meu maior sonho de princesa. Uma geladeira. Na verdade, eu tenho vários sonhos de princesa no momento, mas a minha geladeira é o que eu estou mais próximo de realizar. Enfim, então eu vou fazer essa parte mais, assim, primeiras impressões, limpar o apartamento, comprar algumas coisas pra deixar lá, já organizar algumas coisas, deixar todos os gatos preparados. Vou voltar pra São Paulo dia 20, vou entrar num processo de contagem regressiva, porque eu tenho muitas coisas pra fazer essa semana do dia 20. Dia 24, a equipe da mudança vai vir aqui embalar minhas coisas, embalar meus livros, embalar minha louça, embalar meus móveis, embalar minhas roupas, embalar tudo que precisa embalar que eu não tiver já embalado. E dia 25, um sábado, a minha mudança vai sair de Porto Alegre. Aí, existe um gap de vários dias em que eu terei que ficar rezando pra minha mudança chegar em São Paulo. A previsão de entrega é do dia 28 ao dia 1º de novembro, pra minha mudança chegar. E aí dia 26 e 27 são os dias que eu tenho certeza que eu não vou ter móveis nenhum. E aí a gente torce pro dia 28 eu ter muita sorte e a minha mudança já chegar dia 28 e eu viver o melhor cenário possível. O pequeno problema desse cronograma é que dia 2 eu tenho um evento pra apresentar aqui em Porto Alegre, na Feira do Livro, um evento que todo ano eu faço, que tem convidados, que esse ano tem um espaço novo, que tem um espaço diferente, que tem um monte de convidado. Vai cair dia 2. Então dia 1º de noite, em algum momento ali, eu espero que minha mudança tenha chegado, eu vou voltar pra Porto Alegre, vou apresentar esse evento dia 2, dia 3 de noite, que é uma segunda-feira, eu volto pra São Paulo, e aí, de forma definitiva, assim eu espero, tá? Assim eu espero. Os gatos vão ir comigo dia 25 à noite. A minha mãe vai ir comigo também, porque você só pode um animal por passageiro, e no caso eu tenho 2, então eu preciso que outra pessoa vai comigo. Escalei a minha mãe, perguntei pra mãe se ela queria voltar antes, porque eu não sei quando é que a mudança vai chegar, né? Ela falou que não, que ela fica lá a semana inteira comigo. A minha mãe nunca voou, e muito menos foi a São Paulo, mas particularmente ela tá muito empolgada, e ela tá achando... Ela tá triste porque eu tô indo pra mais longe, mas ela também tá achando um mousse. Eu acho que a minha mãe acha também que é uma coisa muito, como é que eu vou dizer assim, evolutiva da minha parte também, estar me mudando pra São Paulo. Eu não sei se essa é uma sensação correta dela ter, mas enfim, não quero acabar com a fantasia dela, entendeu? A respeito desse assunto. E aí, galera, é isso. Algumas coisas que precisam acontecer de forma simplificada pra vocês entenderem. Coisa número 1. Existem móveis que eu não vou levar. Eu preciso me livrar desses móveis. Eu queria fazer doações e eu estou conversando no momento com o Exército da Salvação pra ver se eu consigo que eles retirem alguns desses móveis aqui, alguns dias antes de eu me mudar. Inclusive, eles acabaram de me mandar uma mensagem aqui. Eu vou doar esse armário ali da cozinha, porque lá já tem armário. Vou doar minha geladeira, meu fogão, que são 2 coisas que eu quero comprar lá. Vou doar essa estante que tá aqui na sala agora, que é aquela minha estante mais larga que ficava lá no quarto com os internacionais antes. E vou doar o meu guarda-roupa. Só que o meu guarda-roupa eles não quiseram. Então eu vou precisar outra coisa pra retirar esse guarda-roupa daqui. Vou ver hoje, depois que eu voltar. Da outra consulta do que eu tenho que voltar lá pro gato fazer um ecocardiograma. Daqui a pouco, inclusive. É 15 pras 2, eu tenho que sair de casa 2h30, que ele é às 3. E demora meia hora pra chegar lá. Vou ter que fazer. Por que eu não coloquei os móveis à venda? Porque botar móvel à venda e negociar com o comprador desconto, as pessoas desistem, é muito mais estressante do que simplesmente doar. E porque quis fazer um gesto. Vou fazer um agradecimento aqui a essa, sei lá, oportunidade que eu estou tendo. Então eu estou doando. Quando eu me desfiz das minhas outras estantes, eu também doei. Quando eu me mudei do outro apartamento pra cá, eu também doei várias coisas. Então meio que vou manter esta tradição. Vou manter essa tradição porque no momento eu consigo fazer isso, tá? Então é isso. Mas agora eu tô com um problema com aquele guarda-roupa que eu preciso me livrar, que é a coisa mais difícil. E eu não posso simplesmente desmontar aquele guarda-roupa e atirar ele no meio da rua, né? Faria se eu pudesse, mas eu acho que não é o caso. Então vou ter que descobrir se alguém quer. Tá bem bom o meu guarda-roupa. Ele só tá com um dos pegadores estragados que teria que substituir. Mas ademais ele tá ótimo. Então eu tenho que ver isso.
Tem toda a parte dos gatos, que agora o Kvolt me arrumou esse puta problema, né? Na verdade não foi o Kvolt que me arrumou. É a médica que ficou postergando essa consulta e agora eu tô no laço. Só que hoje ela foi bem prestativa. Eu falei pra ela, olha, eu vou me mudar dia 25. Eu preciso que esse gato esteja 100% dia 25. Aí ela falou, não, então a gente vai organizar, já vamos lá coletar sangue. Ela mesma ligou pro lugar do ecocardiograma e já marcou pra mim. E aí vai sair os resultados amanhã. E aí fica aquela coisa na expectativa de onde vai encaixar ele. Se vai ser amanhã, ou se vai ser sábado, pra ele operar. Mas eles precisam de um atestado de saúde. Tem várias pequenas coisinhas que precisam fazer pra preparar eles, assim. Eu já tenho as caixinhas, eu já liguei, eu já comprei as passagens, eu já liguei, já reservei o lugar deles no voo. Eu já comprei tapete higiênico, já comprei Feliway, já comprei caixa de areia extra, já comprei... O que mais que eu já comprei pra eles? Comprei um peitoral pra usar no aeroporto, que inclusive eles odiaram. Porque vocês sabiam que tem que tirar o gato da caixa pra passar com ele no detector de metais? Como é que eu vou tirar essa gata da caixa no aeroporto, galera? Vocês estão ouvindo? Como é que eu vou fazer isso? Não sabemos. Não sabemos. Vai ser tudo uma aventura nova que vou viver. Eu não tô muito ansiosa pra essa parte da aventura, não. Mudei pra cá porque precisei botar minha bateria pra carregar. Eu vou ler agora pra vocês a minha pequena lista de tarefas, tá? Vocês estão preparados? Vocês acharam que ia ser um vlog muito dinâmico esse? Não, esse só eu reclamando de tudo que eu preciso fazer, tá? Tá dividido em várias categorias, tá? Várias categorias. Vamos começar com a categoria gatos, tá? Marcar veterinário. Nem era essa que ele foi hoje. O veterinário tem que dar o atestado de saúde. Tá marcado pro dia 22, se eu não me engano. Porque o atestado tem que ter 10 dias. Tem que ser até 10 dias antes do voo. Eu vou viajar dia 25, então vou lá dia 22. Os dois pegam o atestado. Eles já fizeram exames esse ano com a mesma vet. Então ela já sabe que tá tudo bem com eles. Eu vou passar na mesma vet e é uma coisa simples. Caixas de areia. Por quê? Porque eu vou despachar a caixa de areia oficial deles. Então eu comprei 2 caixas de areia menores. Uma que eu vou usar aqui e que depois eu vou botar no lixo, é só no dia da mudança, e uma que vai ficar lá esperando eles chegarem, porque a caixa de areia oficial deles vai estar no caminhão de mudança. É uma caixa grande, que tem tampa, que tem porta, que tem não sei o que lá. Então essa caixa vai ir na mudança, mas eu preciso ter 2 outras caixas de areia pra esse processo. Feliway, que é aquele sprayzinho que você passa. Inclusive, hoje eu testei com... Eu nunca tinha usado isso, gente. Hoje eu testei com o Kvolt, e ele é um gato que ele mia o tempo inteiro. Um tempo inteiro. E ele foi bem quietinho. Eu achei que funcionou super. Não 100%, mas funcionou super pra deixar ele mais tranquilo. É um spray caríssimo, custou R$100 e poucos, mas já fiquei feliz que deu certo. É mais uma técnica pra ver o que fazer, porque o gato não pode estar dopado no aeroporto, né? Então, eu vou ver com a médica se a gente dá alguma coisinha pra Alexia, só pra ela ficar mais tranquila. O Kvolt, não sei se vai tomar alguma coisa, acho que não. E então... só pra eles ficarem mais aclimatados ali na caixinha. Peitoral, comprei, já testei neles, eles odiaram, mas aí a gente vai passar por um processo de adaptação um pouquinho todo dia. Reservei as passagens dos dois, o atestado tá aqui marcado em laranja porque é uma coisa que está pendente e é a coisa mais importante da lista. Já comprei os tapetes higiênicos, preciso providenciar o remédio pra viagem da Lexi e o remédio do Kvolt, que ele toma um remédio pra dor na coluna dele, que eu preciso de uma receita nova, já levar uma receita nova da veterinária, e aí eu vou ver se eu vou... porque é um remédio que precisa de refrigeração, então eu vou ver se eu vou mandar fazer aqui e vou levar, ou se eu vou deixar pra mandar fazer lá em São Paulo depois que eu chegar. E aí coisas que eu preciso deixar prontas lá no apartamento pra receber eles já. Areia, ração, caixa de areia, os potinhos deles de água e de ração, e deixar já as coisas setadas lá pra receber as lendas quando elas chegarem, porque eu vou chegar de noite. E aí eles já vão ter passado um dia bastante traumatizante, então não precisa mais do que isso, certo? Para a mudança em si, precisava agendar a mudança, então eu agendei a mudança, eu já tinha orçado a mudança com 4 empresas diferentes, escolhi uma intermediária e no final consegui negociar o suficiente para que se tornasse mais barata do que a... Não ficou mais barato 100%, mas ficou melhor na distribuição das coisas, digamos assim. Agora, eu só tenho que orar para que esse cara com quem eu negociei pelo WhatsApp, que eu conferi é o nome certo, é o telefone certo, mas ainda assim assinei um contrato e fiz um Pix de R$1 milhão pra uma pessoa que eu não conheço. E aí agora eu apenas estou rezando para que ele realmente apareça aqui em casa pra carregar minhas coisas. A gente tem que confiar assim, no processo, né, gente? Eu tô confiando no processo. Pelo menos ele segue me respondendo no WhatsApp, porque eu acho que se fosse golpe ele já tinha ido embora. Ele já tinha me bloqueado, pegado meu R$1 milhão e ido embora com o meu dinheiro. É, né, galera? É, né? Vocês não acham? Enfim, já dei o aviso na imobiliária dos 30 dias. Inclusive, um aviso bem estranho, né? Porque esse apartamento aqui, um dos motivos pelos quais eu estou me mudando, e que talvez eu deveria ter colocado lá na lista lá do primeiro vídeo, é que este apartamento, depois que eu me mudei pra ele, apesar dele ser extremamente espaçoso, confortável e me atender
entender muito bem, ele é um grande elefante branco de umidade, porque eu moro embaixo do terraço, eles nunca resolveram o problema do terraço, o teto da minha sala tá caindo, o teto aqui em cima do meu ar-condicionado tá caindo, o teto do escritório tá caindo, o teto do banheiro tá caindo, tá tudo um inferno. E eu tenho passado por isso pelos últimos 6 anos, todo ano eu faço uma reclamação formal, nunca dá certo, e eu estou de saco cheio. E tem muitas coisas que precisam ser feitas aqui que não são responsabilidade minha, são responsabilidade do condomínio. Então, sexta-feira eu vou receber aqui um prestador de serviço do condomínio que vai orçar a reforma completa desse apartamento. E segundo a moça da imobiliária, vai me dar um orçamento do que me diz respeito e vai gerar um outro orçamento pro condomínio e pro proprietário. E eu já tenho um orçamento de um prestador de serviço, e aí eu vou comparar os dois orçamentos e eu vou validar se eu quero fazer com o meu prestador de serviço ou se eu vou fazer com o prestador de serviço da imobiliária. Se eu for fazer com o prestador de serviço da imobiliária, eu entrego a chave pra ele e eles fazem a vistoria junto com o cara depois, pro cara ir arrumar todas as coisas, eu só pago e não preciso mais me preocupar. Seria o cenário ideal. Porém, eu tô com medo de que eles vão enfiar no meu cu coisas que não são responsabilidade minha resolver. Então, sexta-feira eu vou passar por esse processo, estou tentando... Vou tomar um calmantezinho. Vou tomar uma maracujinha pra não xingar ninguém na sexta-feira. Vou pra tentar estar o mais calma possível. Mas enfim, dei o aviso na imobiliária, avisei a síndica que vou estar mexendo com mudança dia 24 e 25, que vou precisar de um outro dia durante a mesma semana pra despachar móveis de doação. Precisava comprar um tanque novo, porque o meu tanque tinha quebrado, já comprei o tanque. Não instalei ele ainda porque os furos são diferentes e pra tirar a minha máquina de lavar tem que tirar o tanque, então eu não vou parafusar o tanque, eu vou deixar pra pessoa que for fazer a reforma no apartamento fazer isso. Tem uma coisa aqui na minha lista chamada decidir móveis, que é ter um destino final pra esses móveis. Eu tenho pra 4 de 5, eu vou precisar decidir sobre esse móvel. Preciso fazer um reparo na pia do banheiro, tem que botar aquele negocinho ao redor da pia, que tá todo quebrado, que tá lá, e aí eu já até comprei há um tempão que tá guardado ali, eu só não apliquei, vou fazer isso esse final de semana. Cortinas, eu precisava tirar todas as minhas cortinas, todas as minhas persianas de todas as janelas. Eu só não tirei da cozinha ainda, porque eu não decidi se eu vou levar aquela persiana ainda, mas as do quarto, do escritório, da sala, aquelas minhas persianas brancas, minhas cortinas brancas, eu já tirei, e mais do que isso, elas precisavam ser lavadas. E aí eu fui orçar, galera, sabe quanto queriam me cobrar pra lavar pra lavar minhas persianas? Pra lavar minhas cortinas? Só as brancas, nem as da cozinha nem estavam inclusas. 800 reais. 800 reais pra lavar minhas cortinas. Mas nem a pau que eu vou pagar 800 reais pra lavar minhas cortinas. Eu lavei tudo no domingo, fiquei o dia inteiro esfregando cortina, mas lavei tudo, sequei, já armazenei, já tirei todos os varões, né? E já embalei também, já tá tudo lá, já tá tudo certo. E inclusive já disfarcei uns furos que eu fiz na caixa de madeira lá das janelas. Vocês não vão contar pra ninguém. Vocês não contem pra ninguém que tem uns furos lá que não estavam lá antes, tá? Preciso agendar a retirada do ar-condicionado das paredes, né? A desinstalação dos ar-condicionados, mas eu já conversei com o cara, já estabeleci ali um período de tempo, ele já tá avisado, então ele vai vir me ajudar. Preciso agendar a visita pra instalar o ar lá no outro apartamento. Preciso agendar a internet, então depois do dia 14 que eu pegar as chaves, tiver o contrato oficial do apartamento, eu já vou agendar pra ver se eu inclusive consigo instalar a internet no final de semana, que eu vou estar lá antes de eu ir efetivamente de mudança. Preciso decidir e comprar meu refrigerador, preciso decidir e comprar meu fogão. Essa é uma lista ótima, né? Aí tem a lista da Tami, que sou eu, no caso. Lista de coisas pessoais que eu precisava fazer. Precisava marcar e ir ao dentista. Marquei e fui ao dentista. Inclusive, primeira vez na minha vida que eu vou num checagem do dentista anual e não tem nada. Não tinha nada, galera, pra fazer. Isso é uma coisa inédita na minha vida. Nunca tinha acontecido. Eu até brinquei lá com eles. Eu vou no mesmo consultório desde que eu me mudei aqui pra Porto Alegre, com 13 anos. Eu já deixei. Sabe aquela brincadeira quando tem um estabelecimento e mostra quantos funcionários já gastaram lá? Se fosse fazer uma brincadeira dessas com esse dentista, é a maior dedução do meu imposto de renda de conta médica todo ano. É dentista. Não tinha nada. E fazia mais de ano que eu não ia lá. Então tudo certo, já fui. Marquei dermato, vou ir amanhã, inclusive. Precisava cancelar a academia. Eu cancelei a academia. Deixa eu pegar uma caneta aqui pra eu já ticar. Deixa eu ticar as coisas que eu fiz. Cancelei a academia. Ainda posso ir até dia 20. Preciso cancelar a internet. Só que a hora que eu cancelar a internet, vai cancelar total a internet. Então eu vou cancelar na semana do dia 20, só pra ter uns dias pra eles passarem e retirarem o equipamento. Porque aí eu vou ficar sem internet. E a minha ideia é trabalhar, ter entrega somente até o dia 16. Coisas de trabalho até o dia 16. Depois de 7, 18, 19, 20 eu vou estar em São Paulo. Depois 21, 22, 23, 24 e 25 eu vou estar 100% envolvida com a mudança. Então eu não vou ficar no computador. Então aquela semana não tem problema eu não ter internet. Mas eu não posso ficar antes de sem internet. E eu acho que a hora que eu ligar, eles vão cancelar imediatamente. Então isso vai ficar pra depois. Precisava comprar minhas passagens do dia 25 e volta no dia 1. Já comprei. Precisava comprar minha passagem de retorno de Porto Alegre pra São Paulo no dia 3. Já comprei. Inclusive consegui comprar com milhas. E fiquei muito feliz que economizei
economizei esse dinheiro. Sinto que economizei esse dinheiro. Precisava ver caixas pra mudança. Eu já peguei algumas. Vou precisar pegar mais hoje, porque eu fiz uma conta superficial de que eu achei que todas as coisas aqui do escritório iam caber numa caixa. Cada um dos armários ia caber numa caixa só e a minha conta não deu certo, então eu preciso de pelo menos mais o dobro de caixas do que eu comprei. Mas tudo bem, não quiseram me dar caixa no mercado, fiquei um pouco revoltada, mas enfim, apenas sorri, agradeci pela atenção e me retirei, que eu não tô querendo me estressar. Plástico bolha, já comprei, falta chegará amanhã. Comprei fita durex. Comprei já um monte, inclusive uma daquelas que diz frágil, pra eu colocar em algumas caixas muito específicas. Preciso separar coisas pra levar dia 17 e coisas pra levar dia 25, porque eu vou despachar uma mala. Vou pagar pra despachar a mala nos 2 dias, pra eu poder levar algumas coisas, porque eu preciso sobreviver, eu preciso ter coisas, gente, em São Paulo, pra sobreviver por 7 dias, no pior cenário possível. Não uma pessoa, mas 2 pessoas que minha mãe vai estar comigo. Então eu preciso de 2 colchões infláveis, eu preciso de 2 travesseiros, eu preciso de 2 conjuntos de lençol, eu preciso de 2 garfos, 2 facas, 2 colheres, 2 pratos, 2 copos, preciso de 2 jogos de toalha, preciso de coisinhas assim. E aí, isso tava me assombrando. Daí, na sexta-feira passada, eu abri a minha mala e comecei a fazer minha mala, como se eu já fosse sair daqui. E fui colocando 2 coisinhas de cada coisa. Aliás, algumas das coisas eu fui colocando uma coisinha, porque eu vou fazer esse processo 2 vezes. Uma vez indo dia 17, uma vez indo dia 25. Então, eu já separei e vai dar certo. Vai dar certo. Todas as coisas que eu preciso levar comigo, vai dar certo. E aí, dia 25, eu vou despachar tanto uma mala grande minha, quanto vou despachar uma mala pequena, como bagagem da mãe, porque a mãe só vai estar com uma mala de mão e um gato, né? Então eu vou poder despachar uma mala menor e eu tenho 2 malas pequenas, porque ganhei uma mala da Bienal, então eu vou usar minha mala da Bienal. Embalar enfeites, que são os meus enfeites das estantes e dos meus móveis, que eu tô esperando chegar o plástico bolha. Embalar os quadros, já comecei ontem, mas falta plástico bolha. Amanhã vai chegar 2 bobinas de plástico bolha. Vai ser tão divertido e eu vou ter que, sei lá, trancar num quarto onde a Alex não tem acesso, porque a Gaia gosta. Daí eu botei aqui os cômodos pra eu ir checando os cômodos, tá? Fora isso, eu preciso decidir a reforma, então quem vai ser a pessoa que eu vou contratar. Eu já deixei marcado uma pré-data da moça que limpa aqui em casa, porque se for a reforma que a parte da imobiliária, depois costuma precisar que alguém venha dar uma limpadinha no apartamento, porque eles não deixam o apartamento limpo. Se for a reforma direto com a imobiliária, daí talvez eu não precise fazer isso, mas já deixei uma data reservada e vai ser uma decisão que eu vou tomar no começo da semana que vem, então qualquer coisa é só eu desmarcar com ela que dá tudo certo. Caso eu vá fazer aceitar o orçamento da imobiliária, eu vou seguir com um prestador de serviço meu, eu preciso combinar a compra do material que ele vai precisar pra usar aqui, preciso combinar a entrega das chaves, tanto pra pessoa que vai fazer a reforma, independente de quem seja, no dia 25, antes de eu ir. Preciso resolver lâmpadas. Lâmpadas é um tópico curioso, porque várias das minhas lâmpadas no teto são lâmpadas inteligentes. Eu vou deixar minhas lâmpadas inteligentes aqui? Não vou deixar, não. Então, as minhas lâmpadas... Eu tinha lâmpadas comuns que eu fui gastando nos outros cômodos que não tem, das que foram queimando, eu fui substituindo pelas lâmpadas que eu já tinha, então eu precisei comprar 4 lâmpadas, que são lá em cima da minha mesa, eu ainda não a substituí, mas a minha estante, a minha escada tá aqui, porque eu já tive que usar ela pra tirar as minhas cortinas, então eu pretendo fazer isso em algum momento, hoje, amanhã, depois, não sei, mas eu já comprei essas lâmpadas, e aí vou aproveitar pra embalar as lâmpadas inteligentes, já que eu guardei a caixinha, e aí vou usar minhas lâmpadas inteligentes lá de novo. Aí, fora isso, existe uma lista de coisas de trabalho, olha minha lista de trabalho de longe, assim, tudo isso aqui é minha lista de trabalho. Coisas que eu preciso entregar até o dia 16 da semana que vem. Eu tenho contratado 2 trabalhos, 2 jobs. Eu tenho as perguntas do evento do Léo que eu tenho que organizar. Eu tenho tudo do evento da Feira do Livro que eu tenho que organizar. E tenho o meu cronograma normal do meu canal. Tem 1, 2, 3, 4, 5 vídeos planejados. Porque eu preciso deixar umas coisas prontas. Nossa, eu vou enlouquecer. Como eu falei pra vocês, se eu não coringar, vai ser uma alegria. Daí eu tenho uma lista aqui de coisas que eu não posso esquecer de levar na minha mala, que eu vou despachar. E tem uma lista aqui de coisas que eu sei que eu vou chegar lá tendo que comprar. Tipo, coisas de limpeza, vassoura, balde, escovinha, pano, material de limpeza, esponja, detergente, sabe essas coisas de primeira necessidade que a gente precisa ter dentro de uma casa? Então, essas coisas que eu vou precisar comprar. Vocês ficaram cansados de ouvir eu ler? Que eu tô aqui há 15 minutos lendo sobre lista de tarefas? Pois é, galera, pois é. E é isso, eu tô aqui tudo listadinho, vou ir fazendo check conforme as coisas forem acontecendo. E é um grande quebra-cabeça, assim. Se uma peça falhar, tudo falha. Mas a principal peça que não pode falhar é o cara da mudança. O cara da mudança precisa vir aqui, tirar as coisas no dia combinado.
porque a minha passagem é no mesmo dia de noite. Porque se não fosse no mesmo dia, eu ia ter que decidir onde é que eu ia dormir uma noite. E eu achei que ia ser mais estressante pros gatos. Dia 21, eu tenho veterinária dos gatos, vou fazer minha unha, porque tem mais essa treta, e tem aula de Cambly. Amamos. Dia 22 eu tenho consulta com a minha ginecologista, uma consulta que eu tô esperando há 3 meses, que eu não vou desmarcar por nada nesse mundo, e que ela vai me pedir 1 milhão de exames, que eu vou ter que fazer ou 23 ou 24, mas provavelmente 23. Ou na segunda, dia 3, que eu vou estar aqui. Vai ser os dias que eu vou ter que fazer. Porque, galera, o meu convênio no plano de saúde, ele é um plano de saúde dos servidores públicos do Rio Grande do Sul. Porque é um plano de saúde que eu herdei da minha mãe, que era professora municipal. A partir do momento em que eu botar meu pé pra fora do Rio Grande do Sul, eu não tenho mais plano de saúde. E é por isso que eu tenho médicos marcados. Tenho médicos marcados, tá? Então eu não posso desmarcar essa consulta com a minha ginecologista, porque ela vai fazer todos os exames que a ginecologista pede. Vai pedir uma eco, vai fazer o Papa Nicolau, vai fazer provavelmente um exame de mama e talvez me peça uma mamografia também. E essas coisas eu vou ter que encaixar aqui dentro desses dias que estão me sobrando. Vocês amaram? E agora eu preciso descobrir como eu faço pra quem eu dou um guarda-roupa. Achei uma lista tranquila. Vocês não estão achando uma lista tranquila? Eu achei uma lista super tranquila. E sabe o que é pior? Deixa eu dizer pra vocês o que é pior de tudo. Tudo. É a bagunça. É bagunça. E aí, assim, por que eu já tirei algumas coisas da... Por que eu comecei a desmontar meu apartamento tão cedo? Porque eu preciso que algumas coisas estejam fora do lugar pra esse cara poder ver as coisas pra orçar. Por exemplo, aqui, ó. Ali, ó. Tem 2 buracos na minha parede. 3 buracos na minha parede. O que esse cara precisa ver isso pra ele poder orçar, botar no orçamento. Isso aqui é eu que tenho que reparar. Ele precisa orçar. Porque senão depois, se chega aqui, depois... E normalmente eles gostam de fazer isso depois que a pessoa já saiu do apartamento, porque tem que ver tudo. Mas depois que eu tiver saído do apartamento, eu não vou mais estar aqui pra fazer essa vistoria. Provavelmente esse valor vai aumentar, porque depois que ele entrar aqui, ele vai descobrir alguma outra coisa que ele não viu, né? É sempre assim. E esse orçamento vai aumentar. Eu queria muito que batesse com o do outro prestador de serviço pra eu poder fazer pelo cara da imobiliária, porque eu acho que vai me dar menos dor de cabeça. Mas pelo menos tem que ser um orçamento amigável. E aí eu vou atualizando vocês das coisas. Tem caixa pra todo lado. Ó, aqui tem uma caixa que eu já tô colocando as coisas, porque eu já esvaziei. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Não, vocês não estão vendo. Peraí. Eu já esvaziei, ó, as minhas gavetas. Aqui, deixei só as coisas que eu ainda tô usando. Mas ademais eu já esvaziei as minhas gavetas. Eu botei tudo tudo que eu ainda tô usando de equipamento tá aqui. Eu vou levar um pouco do meu equipamento já dia 17. Vou ficar só com uma câmera comigo. E as outras 2 eu já vou levar dia 17. Já vou levar notebook. Vou levar algumas coisas específicas já pra deixar lá. Porque o máximo que eu conseguir levar da primeira vez que eu for é melhor. Porque eu também tenho que pensar que, caso a minha mudança não chegue a tempo, eu tenho que ficar 7 dias com as roupas que eu estou levando, né? Então eu também tenho que levar várias peças de roupa. E por aí vai. Então é um grande quebra-cabeça que eu tô tentando me virar. E pensando tudo sozinha. E organizando tudo sozinha. E fazendo o meu melhor. E o meu melhor, gente, ele é excelente, tá? Tô pra dizer pra vocês. Não querendo me gabar, mas o meu melhor é excelente. Eu sou uma pessoa muito organizada. Então vai dar tudo certo. Um pouco estressada e um pouco maluquete na cabeça? Talvez. Mas aí a gente ouve The Life of a Showgirl e entra na mesma... Sem pensar muito sobre as letras, sem entrar na vibe de por que Taylor Swift escreveu algo que escreveu. Apenas curte a vibe das músicas enquanto empacota as coisas, enquanto leio os livros que preciso ler a trabalho, enquanto tento manter as coisas funcionando ao meu redor. E aí vocês vão ir acompanhando tudo. Esse vlog foi um vlog muito falado, assim, porque eu precisava desabafar todas as coisas que eu preciso fazer. Mas as coisas vão ficar mais animados, eu acho, mais pra frente. Vai ter móvel pra montar, vai ter parede pra pintar, vai ter decoração pra resolver. A configuração do apartamento, eu ainda não decidi se eu vou fazer meu escritório dentro do 2º quarto ou se eu vou fazer meu escritório numa área que tem recuada, assim, da sala, que talvez dê pra dividir num 3º cômodo. Lá já tem guarda-roupa lá, e o proprietário disse que eu podia tirar se eu quisesse, então já pensei numa reforma que eu podia fazer em um dos guarda-roupas, pelo menos. Então tem várias coisas pra fazer. Tem pelo menos um móvel que eu vou comprar, eu vou deixar aquela estante porque eu vou trocar aquela estante por outra estante. Eu tava pensando em pegar o meu Evolukit, mas talvez se esse negócio da sala der certo, eu deixar meu escritório nesse canto recuado da sala, eu talvez opte por um tipo diferente de estante. Então tem muitas coisas pra decidir e tem que medir as coisas milimetricamente pra ver o que vai caber, o que vai dar certo. E a parte chata mesmo da mudança nem é botar as coisas no lugar. A parte chata é agora, sabe? É planejar e fazer dar tudo certo dentro
dentro do cronograma que eu tenho. E depois é uma parte mais divertida, é cansativo, todas as partes são cansativas, mas a parte de colocar as coisas no lugar, de reorganizar, de redecorar, de redecidir onde eu vou colocar cada coisa, eu fico animada por isso. Já fiquei pensando nas cores que eu queria pintar as paredes do apartamento. E aí, essas coisas vão virar vlogs de Tami aprontando. Mas aí é o futuro. Antes disso, eu preciso sobreviver essa mudança. Com o meu caderninho de checks. Deixa eu ver que horas são. 2h16. Vou beber uma água, me reorganizar e daqui a pouco sair com um que voltinho pra mais uma ida ao médico no dia de hoje. Porque se tem uma coisa que esse gato não tá esperando é ter que voltar no veterinário hoje, mas ele vai, tadinho. Mas depois eu dou um churo pra ele e ele cura as feridas. Ele tá lá na porta do banheiro, porque a irmã dele tá na caixa de areia e ele tá indo lá incomodar ela, dentro da caixa de areia. Acredita uma coisa dessas? Galera, como vocês podem ver, eu me mudei. Estou num ambiente novo. A risada é a cabeça do palhaço, porque olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Era o meu plano que a gente tivesse um jump de eu encaixotando coisas pra depois uns takes desconexos da caixa toda, da casa toda, do apartamento, né, todo encaixotado, para um cenário já pronto. Não era o meu plano. Meu plano era ser produtora de conteúdo. Meu plano era gravar. Só que deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não vou dizer pra vocês que eu subestimei a missão, porque eu acho que eu sabia muito bem desde o começo onde eu tava me metendo. Eu tinha um quebra-cabeça muito estratégico de peças, que eu acho que ficou claro na primeira parte desse vídeo, onde eu falei pra vocês todas as coisas que eu precisava fazer, todas as datas que estavam interligadas, todos os processos que estavam conectados. E todas essas coisas deram certo. Só que nada deu certo de primeira. Tudo precisou uma segunda tentativa. Tudo precisou que eu ligasse pra alguém, que eu chamasse alguém, que eu remarcasse, que eu fosse uma segunda vez. Tudo exigiu uma segunda tentativa. Toda coisa que parecia resolvida escondia um problema. E isso foi sugando a minha energia de uma forma que eu fiquei um pouco sobrecarregada. Aliás, um pouco não. Eu fiquei completamente sobrecarregada e não tinha pra onde fugir. Ou eu tocava as coisas em frente, ou as coisas iam desmoronar. Porque eu era responsável por muitas das coisas darem certo. Seja às vezes por fazer uma ligação, pedir uma coisa num momento específico, fazer um depósito, tudo isso dependia de mim. E obviamente eu tava muito dependente de outras pessoas. Então as coisas deram certo, mas elas tiveram um custo, e esse custo veio na minha saúde. Eu tô há 2 semanas gripada, eu tô com bastante tosse, não tô mais me sentindo mal, mas eu ainda tô congestionada e tô com essa questão da tosse. Então eu fiquei doente. E isso tem muito a ver com o fato, provavelmente, que eu tô tão estressada que o meu sistema imunológico desistiu, parou de funcionar. E teve momentos em que eu estava funcionando no automático. Existe um nível de estresse que a gente entra, que ou você para de funcionar, tem algumas pessoas que param de funcionar, a pessoa não consegue mais. Eu sou a pessoa que eu entro no modo automático, ou seja, eu não reajo mais emocionalmente às coisas, eu simplesmente preciso resolver as coisas de forma prática. E eu me vi nessa situação diversas vezes ao longo das últimas 2, 3 semanas, sabe? E assim, gente, em nenhum momento eu desisti, em nenhum momento eu me dei por derrotada. Eu simplesmente segui em frente. E isso tem um preço emocional, né? Foi muito engraçado. No dia da minha mudança, foi no dia 25 de outubro, no dia 24 foi gente lá empacotar algumas coisas. E aí eles falaram, e aí eu me senti um pouco mais tranquila, porque eu pensei, se tá vindo gente empacotar, quer dizer que essa mudança vai acontecer. Porque eu tava com medo de ter tomado um golpe. Eu tava com medo de ter contratado uma empresa que não ia buscar minha mudança coisa nenhuma. Porque não era uma mudança, não era uma empresa lá de Porto Alegre, é uma empresa aqui de São Paulo, que eu achei num site de anúncio, onde você, inclusive, até vou recomendar agora, que se chama Muda Muda, se eu não me engano, mudamuda.com.br. Você coloca o anúncio da sua mudança e empresas que estão cadastradas e que dizia no site eram verificadas, né, vão te mandar um orçamento pra mudança que você tá propondo. Você coloca lá da onde você tá saindo, que você quer, e você recebe esses orçamentos. Essa empresa surgiu de lá. Eu, obviamente, pesquisei muito e fui ler as reclamações e constatar que as pessoas com quem eu tava conversando eram as pessoas relativas à empresa e tal, mas era um valor significativo e eu tava muito
cagada de que não ia dar certo. E aí os caras me falaram na sexta-feira assim, olha, eu morava lá em Porto Alegre numa área bem movimentada, assim, que não tinha lugar pra estacionar. Eles falaram assim, 4h pouco da manhã a gente já vai estar aqui na frente, porque senão não vai ter lugar pra estacionar o caminhão. O horário de mudança começava às 8h30, né? E eu botei o meu relógio pra despertar 7, pra dar tempo de eu acordar, me vestir, encaixotar as coisas da minha cama e as últimas toalhas de banho, essas coisas, e terminar de fazer minha mala, tomar um café e começar a mudança. Pois eu não me acordei, gente, de forma espontânea, 4h pouco da manhã. E eu desci pra ver se os caras estavam lá. E eles estavam tomando um cafezinho bem tranquilos. E eu estava em pânico, eu não conseguia mais dormir. E aí a hora que a mudança... E aí deu 1001 problemas nessa manhã de mudança. Porque eles não tinham terminado de todas as coisas que precisavam empacotar. Eles desmontaram coisas que não precisavam, não desmontaram coisas que precisavam, precisaram descer coisa pela escada, se atrapalharam entre eles. Precisei dar uns 3 ou 4 chilique durante a manhã. E quando acabou a mudança, os meus pais chegaram. E aí eu sentei com meus pais num restaurante pra almoçar, porque eu tava faminta. E eu olhei pra minha mãe, eu olhei pro meu pai e comecei a chorar. Porque eu tava com essa pulga atrás da orelha de uma forma, assim, eu tava com um sexto sentido de que ia dar errado alguma coisa. Que bom que falhou dessa vez. E o meu pai meio sem entender o que tá acontecendo. E eu falei, pai, é muito difícil, no tempo que a gente vive, confiar nas pessoas. Confiar que eu contratei esse negócio, e porque eu não olhei no olho do cara. E eu paguei essa fortuna pro cara levar minha mudança pra São Paulo, que efetivamente esse cara vinha buscar minha mudança. E se esse cara não tivesse ido buscar minha mudança, tudo ia ter dado errado. Eu ia ter gastado um dinheiro que eu não ia ter como recuperar. Eu ia ter ficado encalhada com a minha mudança lá, porque de forma nenhuma eu ia conseguir um caminhão de uma hora pra outra pra trazer uma mudança pra São Paulo do tamanho da minha, com esse monte de livro. E eu tava simplesmente em pânico, porque eu também tinha um prazo ali pra entregar o apartamento. E eu simplesmente desabei. Eu desabei, assim. Foi muito engraçado, porque eu chorava e dava risada. E o pai e a mãe, tipo assim, o que tá acontecendo? Quebrou a garota. A filha emocionalmente estável deles quebrou. Enfim, resolvido esse problema, parti pro próximo problema, que era cruzar com os gatos no aeroporto. E aí, eu recebi um presente do universo, que foi: caso você nunca tenha viajado com um gato ou um cachorro, em todo lugar que você for ler, em todo vídeo que você for assistir, uma coisa é descrita enquanto um ponto comum. Para cruzar, na segurança, no raio-x, você precisa retirar o seu animal da caixa. A caixa vai passar no raio-x, você vai passar segurando o animal. Eu tenho uma gata, que por acaso tá aqui no meu colo, que se chama Lexi, que é o terror. Ela é um terror. E eu pensei, essa gata vai me escapar no aeroporto, porque não pode estar usando nada de metal, né? Eu não poderia botar o coletinho nela e segurar com a cordinha, eu ia ter que passar com essa gata no pelo. Ou ela ia escapar, ou ela me ia arranhar inteira. E aí a gente chegou no aeroporto consideravelmente cedo. Não tinha quase ninguém na fila de segurança. Aí eu falei, precisa tirar ela da caixa? Ela falou, não. Vamos fazer o procedimento de segurança diferente. Que é algo que eu queria desde o começo. Não sei se eu já tinha falado pra você na primeira parte do vídeo. Que é, eles passam um produtinho ao redor da caixa pra ver se não tem não tem droga explosiva na caixa. E você passa com a caixa, ao invés de passar só segurando o animal. E ela fez isso para os dois. E eu não precisei tirar nem o Lex, nem o Kvolt da caixa. E aí eu respirei aliviada, entrei no voo. Essa gata deu chilique do momento que ela entrou na caixa no antigo apartamento ao momento em que ela chegou nesse apartamento. Ela gritou o tempo inteiro. Ela gritou no voo. Ela só não gritou no aeroporto. Ademais, ela deu o show dela. E ela tava medicada, gente. Ela tava medicada. Deu show, cheguei aqui, larguei ela, larguei o Kvolt. Ela ficou 2 dias andando de um lado pro outro. A gata não dormia. A gata só caminhava de um lado pro outro no apartamento. Eu achei que ela ia colapsar. Depois ela ficou mais tranquila. E quando a mudança chegou, que eu fiquei 5 dias inteiros sem nada no apartamento. Foi domingo, segunda, a minha mudança saiu de Porto Alegre no sábado, tá? Eu fiquei domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Quinta-feira minha mudança chegou. E ela demorou um tempo pra se aclimatar, o Kvolt também muito assustado, porque aqui faz muito mais barulho do que lá em Porto Alegre, na região que eu tava. E ainda que eu morasse no centro, aqui faz bem mais barulho. O apartamento até tem um isolamento bom, eu achei bom. Quando tá tudo fechado, até que achei bom. Mas quando tá tudo aberto, é barulheira 100% do tempo. E tudo bem, eu já sabia que ia ser assim. Na segunda-feira, a gente se atracou a limpar o apartamento. E na segunda-feira, o Kvolt tinha passado o dia quietinho, assim, na dele. Mas eu achei que era por causa do barulho. Não tinha móveis, então eles não tinham onde subir, onde se esconder. De noite, sentei, eu e a mãe tava só com um colchão inflável, 2, né, um pra ela e um pra mim. A gente sentou pra assistir um filme, porque eu tava com meu notebook, a gente vai assistir um filme. Eu peguei o gato de zoeirinha, assim, e tinha um calombo, gente, enorme na barriga do gato. E eu simplesmente entrei em pânico, porque eu não olhei a barriga do gato o dia inteiro, porque não tinha um motivo pra eu olhar, porque ele tinha retirado os pontos na outra semana. E eu não sabia, e aqui vou contar pra vocês, caso vocês não saibam, pontos internos de um bicho podem abrir, mesmo que os pontos externos já tenham sido removidos.
Eu achei que ponto interno se curava antes. E eu achei que depois que tirava os pontos externos, eu não tinha mais nada pra me preocupar. Porque nenhum veterinário, em nenhum momento da minha vida, me falou algo diferente. E aí, eu tô aqui numa cidade nova, onde eu, obviamente, a última coisa que me passou pela cabeça foi pesquisar locais, clínicas, hospitais veterinários em que eu pudesse levar o gato numa emergência. Era 9 e pouco da noite e eu precisei sair com o gato para uma emergência veterinária. O que Volt tinha arrebentado os pontos. Eu até agora não sei como ele arrebentou, porque ele ficou bem quietinho a viagem inteira e não tinha nada pra ele subir, ele não subiu em nada no apartamento. E ele tava bem até domingo. Foi algo que aconteceu de domingo pra segunda. E aí eu fiz um ultrassom de emergência, que me custou uma caralhada de dinheiro, porque o plano não cobria ultrassom de emergência. E o gato tava com uma hérnia, porque tinha aberto os pontos internos. Isso significava que ele precisava passar por uma operação, novamente, pra fechar os pontos internos. E o gato foi pra operação na quarta-feira. Na quarta-feira que não tinha nada. E a minha mudança chegou ao meio-dia de quinta-feira e eu retirei o gato recém-operado do hospital veterinário nesse mesmo horário. Eu cheguei junto com o caminhão de mudança aqui na frente do apartamento. E aí, galera, eu estava simplesmente um caco. E aí tô com um gato operado. Um gato que vai precisar ficar com 30 dias de ponto. Diferente dos 10 anteriores, acho que pra ter certeza. Só que onde que eu estava hoje, novamente, se não no hospital veterinário, uma semana depois do gato operar, tinha uma bola novamente ali. E aí eu fiquei em pânico de novo. Falei, como é que esse gato abre? Porque ele tá de roupinha, gente. Ele fica prostrado de roupinha, ele não se mexe. Eu preciso tirar a roupinha pra ele comer, preciso tirar a roupinha na caixa de areia, senão ele não vai. Como que esse gato fez merda de novo? E aí, o que fiz? Um novo ultrassom. O que eu fiz 9 ultrassons esse ano. 9 ultrassons. Só que aí dessa vez era um líquido, um saroma, sei lá como é que chama, que é um líquido inflamatório que se cria entre abaixo ali dos pontos e tal. E aí eles drenaram 100 ml de líquido do gato. Eu não vi ainda como ficou, porque eu cheguei em casa, dei remédio pra ele tava com a roupinha, eu deixei ele ali. Eu vi que ele foi na caixa de areia e a hora que eu cheguei ele comeu. Por isso que eu tô aqui tranquilamente gravando esse take e não estou imediatamente tirando a roupinha do gato. Daqui a pouco eu vou tirar, eu vou tomar um banho agora, vou tirar a roupa dele, que aí eu fico de olho nele, eu fico igual um gavião olhando o gato. E aí ele consegue fazer as coisinhas dele, consegue se lamber um pouco, sem lamber os pontos. Ele já entendeu que ele não pode lamber os pontos, porque nos primeiros dias ele ia em direção aos pontos e imediatamente eu botava a roupinha. Aí eu comecei a tirar o rosto dele, assim, a carinha dele. Toda vez que ele ia chegando perto dos pontos, ele entendeu que ele ia lamber os pontos é igual ele imediatamente vestir a roupinha, então ele não tá lambendo. E eles confirmaram hoje que os pontos dele tá bem bonito. Mas eu não vi ainda se murchou 100%. Eles falaram que pode acontecer de novo, e aí, pelo menos agora eu sei que eu só não preciso entrar em pânico. Mas esse foi o caso. Então, assim, além do caos normal de fazer uma mudança, o caos normal, existe um caos normal de você fazer uma mudança interestadual com 2 gatos, 1.600 libras e sei lá mais o que, quantidade de coisas acontecendo. Também operei meu gato 2 vezes, mais um procedimento de drenagem no meio do caminho. Não sei, gente, apenas assim. Eu abri esse vídeo falando pra vocês que se eu não coringasse, dessa vez eu não coringava nunca mais. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu tava prevendo infortúnios. E apesar das coisas terem ido bem, eu não tinha medido o impacto que isso ia ter, essa mudança ia ter no meu emocional e na minha saúde, que eu descobri que teve. Porque assim, ó, um caco. Hoje eu tô me sentindo mais alegrinha porque eu fui num evento do YouTube e eu ganhei um monte de coisinhas e eu tive uma tarde muito agradável e eu me senti feliz e tranquila, como eu não me sentia há semanas. No meio disso teve o evento de lançamento do Léo, dia 18 e 19. Teve o evento da Feira do Livro de Porto Alegre, que eu fui pra Porto Alegre só pra apresentar. Eu fui no sábado, dia 1º, e voltei no dia 3. O evento era durante a tarde toda no dia 2. Eu estava um caco. A mãe falou, tá, mas tu vai ter disposição pra fazer esse evento? Eu falei, mãe, não existe opção de não ter disposição. Eu levantei, eu tomei um banho, eu me vesti, eu me maquiei. E eu falei, hoje eu saio de casa 10h30 da manhã, porque eu precisava levar ela. Eu vou voltar pra casa meia-noite, porque depois do evento tem sessão de autógrafos. Depois da sessão de autógrafos eu vou jantar, normalmente com algumas pessoas do meio literário, com os autores, com a Joia, enfim, da organização. Eu vou voltar pra casa meia-noite. Durante esse período eu tenho que estar a minha melhor versão, a minha versão mais sorridente, a minha versão mais simpática, a minha versão mais disposta e a minha versão mais aguçada, porque haverão problemas ao longo do caminho. Então não existe essa opção. E aí, ao mesmo tempo, tudo isso muito preocupada com o gato operado que estava aqui na minha casa esperando. O Léo foi pet sitter, meu novo pet sitter, Léo Oliveira. E aí eu voltei dia 3, tentei antecipar meu voo, só consegui umas horinhas ali, mas o voo atrasou de qualquer forma. Mas cheguei em casa e ele tava bem. E aí terça de noite que começou a inflar a barriga dele de novo. Talvez eu deveria ter começado com isso.
Uma coisa que me deixou muito tranquila foi quando eu entrei por aquela porta pela primeira vez, no dia 17 de outubro, eu não me senti arrependida. Que era uma coisa que eu tava com medo de ter acontecido, porque eu aluguei esse apartamento sem ter vindo visitar o apartamento. Então, o meu primeiro sentimento foi, não cometi um erro. Há tempo ainda desse sentimento mudar, tá? Segunda coisa que eu tinha falado pra vocês, que toda vez que a gente se muda, a gente descobre umas coisas. Sim, eu descobri algumas coisas. Inclusive, eu tenho uma torneira que não tá funcionando, mas que aparentemente vai ser resolvida no sábado. Eu precisei abrir solicitação de reparos. Eu cheguei aqui no apartamento. Tinha um sanitário entupido, que eu achei de um mau... Primeiro que o apartamento tava imundo. E eu acho de um mau gosto. Tipo assim, contratar uma diarista me paga 150, 180 reais, 200 reais pra mulher. Um apartamento vazio, a pessoa vai limpar. Eu recebi um apartamento imundo, nojento, com vaso entupido. Sério. Que tipo de proprietário você é, sabe? Eu achei ridículo. Aí, eu tinha comprado fogão e geladeira, que foram entregues no primeiro final de semana que eu tava aqui, antes da mudança, que foi o final de semana dos eventos do Léo. Eu tomei um safanão pra desembalar a geladeira, porque ela é super pesada e vem um isopor embaixo que tem que tirar a geladeira de cima. Eu tinha muito pouco espaço pra manobrar. Eu fui conectar a geladeira no plug e o plug era vermelho. E eu botei a mão na testa e falei, puta que pariu, esse apartamento tem tomada 220. Porto Alegre é 110, gente. São Paulo é 110 também, como padrão. E foi um dos motivos pelos quais eu decidi também. Eu disse sim pra essa mudança, porque se fosse 220 aqui, eu ia ter que mudar todos os meus eletrônicos. E aí não tinha condições, é muito gasto. E eu não podia usar a tomada. Aí eu respirei fundo e pensei, vou precisar de um eletricista. Primeiro, deixa eu conferir quantas tomadas 220 existem no apartamento. Existem algumas, tá? Aí chamei uma pessoa que só veio na semana seguinte, depois que eu já tava aqui com a minha mãe, ela trocou. Mas fui no mercado, comprei uma extensão, liguei a geladeira na outra tomada. Chegou o fogão. Aí passei por toda uma curva de aprendizagem de descobrir que eu precisava descobrir qual era o tipo de gás que tinha encanado aqui no condomínio, se era gás natural ou se era o GLP, é GLP, que é o gás tradicional de cozinha. Se fosse o gás natural, que foi o caso, eu precisava chamar o serviço de assistência técnica da marca, que no caso o meu fogão é Electrolux, minha geladeira também, e pedi para que eles viessem fazer uma conversão. Antes, porém, de eu aprender isso, eu fui numa loja comprar a manga, que não vem mais com o fogão. E eu descobri que não podia ser a manga comum, aquela de plástico que a gente coloca no gás comum, no botijão de gás. Precisava ser uma manga metálica, que custa uma fortuna, galera. Custa 200 reais um negócio daqueles. Existem 2 tipos, tá? Inclusive o cara da Electrolux me explicou isso. Tem uma que dobra, tem uma versão que dobra e ela não volta pro lugar, que é a certa. E tem a versão que dobra e ela volta pro lugar, que é a errada. Ela não volta, ela volta pro lugar, é a errada. E por isso que tem uma versão mais barata dessa metálica. E aí fui lá, o cara completamente sem paciência pra me explicar um negócio, me vendeu o bico errado e deu tudo errado. Daí eu voltei pra Porto Alegre, passei num boteco lá em Porto Alegre e o cara, numa paz, numa tranquilidade, me vendeu o bico certo. Foi uma experiência muito tipo assim, não, esse grande problema que você parece ter, na verdade é um pequeno problema que você substitui com essa peça que custa 28 reais. E aí depois recebi o cara da Electrolux que veio aqui converter o fogão. Eles desmontam todo o fogão. Eu achei incrível. E aí depois, se por acaso, quando eu me mudar daqui, se o lugar que eu for gás GLP de novo, eu tenho que reconverter o fogão. O que eu achei bizarríssimo. Bizarríssimo. Aí as tomadas, lâmpadas específicas que não funcionavam. A internet que a mulher instalou e não me deixou cabo pra conectar no computador. Só ficou uma rede, era claramente a 5 Hz, porque eu não tava conseguindo conectar nenhuma lâmpada. Aí a mulher falou que eu precisava entrar no aplicativo. Aí eu consegui configurar 2.4 e não consegui configurar 5. E segue aparecendo só uma. Não consegui pintar minhas paredes ainda, o que tá me deixando um pouco estressada. Mas vou fazer isso esse final de semana. Eu ainda não dei falta de nada. Eu tô curiosa com os livros, porque eu preciso desempacotar todas aquelas caixas, porque só aí eu vou saber se faltou alguma coisa. Mas eu tô achando que talvez amanhã eu tire os livros das caixas, mesmo que eu não vá colocar eles nas estantes especificamente, eu deixo eles contra a parede. Eu tomei um laçaço pra 3 coisas. Primeiramente, montar minha cama. Eu nunca tinha montado minha cama. Da outra vez que eu me mudei, os caras da mudança montaram a minha cama. Aqui eles não montaram nada. E a minha cama é baú, dividido. Então, além dos 2 baús, tem a tampa do baú, que é pesadíssima e me deu uma surra. Esse sofá, eles desmontaram inteiro em mais partes do que quando o sofá chegou lá em casa. E rolou todo... Teve um momento em que eu presenciei 4 adultos funcionais ao redor desse sofá, batendo boca por 15 minutos seguidos, porque eles não encontraram um jeito de descer o sofá pela escada, conforme o sofá subiu. Aí eu me levantei pacificamente, porque eu estava sentada no chão observando eles trabalhar. Me dirigi até o lugar onde estava com essa cena mirabolante. O cara falou assim pra mim: esse sofá foi içado pela janela, esse sofá não entrou aqui pela escada.
E aí eu juro pra vocês que eu perdi toda a minha paciência e minha compostura. E eu olhei bem sério pra ele e falei, você tá me chamando de mentirosa? Porque eu vi a porra desse sofá subir pela escada, caralho! Aí eles recuaram, ficaram mais 10 minutos em volta do sofá, porque o sofá não vai conseguir, porque se desparafusa aqui o sofá não dá certo, porque segue grande, porque não sei o quê, porque papapá. E eu fiquei mais 5 minutos ouvindo aqueles caras conversando, e eles não resolviam nada. Dali a pouco eu dei 2 passos pra frente, parei na beirada do sofá e falei, precisa serrar a porra desse sofá pra tirar esse sofá daqui de dentro? Serra o sofá. Ai, mas vai rasgar o tecido. Rasga. Vocês estão atrasados com a mudança. Esse sofá precisa sair daqui hoje, e eu não tenho tempo pra ouvir vocês ficarem discutindo mais meia hora sobre a porra do sofá. Precisa serrar o sofá? Serra. Precisa cortar o tecido? Corta. Mais importante do que esse sofá chegar intacto no destino é esse sofá sair daqui. Eu não posso pegar um voo pra São Paulo de noite e ter um sofá aqui dentro desse apartamento. Porque eu não vou conseguir resolver isso lá de São Paulo. Aí os 4 adultos funcionais homens, que não conseguiam resolver o problema, abriram um olho desse tamanho, porque eu gritei com eles. E num instantinho, juro, gente, eu juro pra vocês, num instante, em questão de 30 segundos, eles olharam pro sofá e descobriram como desmontar o sofá. Eu fiquei impressionada com a burrice das pessoas durante todo o processo. Do quanto assim, um cara tava fazendo cada uma das coisas, tá? Eles estavam mexendo em coisas diferentes. Um deles enfrentava um problema. Ai, não consigo desparafusar isso. Todos os outros 3 paravam o que estavam fazendo, vinham na direção desse cara e ficavam dando palpite furado do que o cara tava fazendo. A minha mudança atrasou 40 minutos pra sair. Precisei acionar a síndica, que já não ia muito com a minha cara, que 8 da manhã tava lá na frente do prédio brigando com os caras, querendo saber o que ia sair de dentro do meu apartamento. Aí depois eu tive que descompor. Várias coisas saíram do apartamento sem serem embaladas, o que me deixou extremamente nervosa. E aí aconteceu o seguinte processo. Um caminhão pequeno de uma empresa terceirizada foi lá retirar minha mudança. Esse caminhão levou as minhas coisas para um depósito. Desse depósito, a empresa que ia trazer, efetivamente, a minha mudança para São Paulo num caminhão grande, que não ia trazer só a minha mudança, ia trazer a minha mudança e a mudança de outra pessoa, no mínimo, nesse depósito, pegou as minhas coisas e colocou dentro desse caminhão grande. Esse caminhão grande trouxe a minha mudança para São Paulo. No depósito dessa empresa, houve um segundo translado, que mudou as coisas desse caminhão grande para um caminhão pequeno para poder entrar em São Paulo. E eu acompanhando, porque eu botei a minha AirTag na minha mudança, nas minhas caixas, e fiquei cuidando onde é que tava o caminhão, com as minhas coisas. Apareceu uma cobrança de móveis descidos pela escada que ninguém tinha me avisado, de uma parte do sofá, que eles teimaram comigo que não precisava desmontar, e eles desceram pela escada de burros, que eu me neguei a pagar. Eles me pediram pra eu depositar um valor pra eles lá, relativo a outra parte do sofá, que aí sim eu sabia que precisava descer pela escada, eu paguei lá, depois o cara queria me cobrar de novo, eu apresentei pra ele um recibo de Pix, que eu já tinha feito. Aqui, pra entrar essa mudança, todo um outro drama, mas enfim, a mudança entrou, e algumas coisas não funcionaram bem, gente, alguns móveis não encaixam, poucos móveis não encaixaram bem onde eu gostaria. As minhas estantes mais antigas chegaram moídas. Eu vou ter que me desfazer delas o mais rápido possível, porque eu tô bastante incomodada com elas. Eu vou tentar comprar uma outra Evolukit ou pedir uma parceria com a Evolukit de uma outra preta dessas pra botar ali do lado. O armário que eu tinha na área de serviço não coube, ele tá provisoriamente ali no canto da sala. Depois eu vou levar ele pro quartinho da bagunça e depois eu provavelmente vou me desfazer dele. O meu forno, não tem lugar pra colocar o forno aqui. Tinha umas prateleiras ali que eu achei que não coube. Eu vou ter que ou me desfazer do forno ou comprar um outro móvel pra encaixar o forno e deixar do lado de cada cozinha. Vou ter que pensar o que eu vou fazer. As minhas plantas chegaram moídas, mas enfim, planta cresce de novo, elas estão todas aqui na minha sacada, porque eu tenho uma sacada que eu ainda não consegui abrir por causa do Kvolt, e tô descobrindo como navegar esse momento, tá? As coisas estão um pouco paradas aqui no canal, eu espero que a partir da semana que vem as coisas se melhorem, mas eu queria só vir aqui fazer um relato, o relato da minha mudança, pra dizer pra vocês que eu sobrevivi. Essa sobrevivência teve um custo físico, emocional, psicológico, financeiro. Não, sabe o que é pior? Eu vou dizer uma coisa pra vocês que é pior. Eu preciso contar no outro momento. Eu vou ficar vlogs e vlogs contando causas da mudança daqui pra frente, tá? Mas sabe o que é pior? Não é nem com as coisas da mudança que eu fiquei puta. É com a quantidade de dinheiro que eu gastei com o Kvolt. Esse gato. Sabe o que? Gente, eu fiz as contas, assim, ó, milimetricamente pra dar tudo certo com a mudança. E todas as minhas despesas cabiam no dinheiro que eu tinha. E aí o gato veio e fez assim, ó. Você não pensou em mim. E aí me dropou 2 cirurgias. E 6, 7, 8 ultrassons. Sendo que um eu paguei inteiro particular. E o de hoje eu precisei autorizar um ultrassom a mais no plano. Galera, ter assinado o plano da Pet Love ano passado, em dezembro, foi a melhor decisão que eu tomei no último ano. Tô pra dizer pra vocês.
porque senão eu não tinha sobrevivido todas essas idas que vou ao veterinário. Eu ainda pago a coparticipação, mas é bem menos do que o valor integral da situação. Eu sigo chocada. E não saiu o resultado da biópsia ainda. Faz 20 dias úteis que o gato operou que tudo isso começou com a biópsia. E ainda não tem o resultado da biópsia. Eu só queria dizer pra vocês que eu me mudei. Eu queria comunicar pra vocês que eu estou em São Paulo, porque tá muito engraçado. Porque eu não posso postar nada muito elaborado nos stories, porque eu não contei ainda. Hoje eu queria postar várias coisas sobre o evento do YouTube. Tipo, eu cheguei em casa e ia mostrar as coisas. Eu falei, as pessoas não vão entender eu postando as coisas direto na minha casa, no meu sofá, com os meus móveis, sendo que isso deveria ter em Porto Alegre e eu estou em São Paulo. Encontrar as pessoas durante esse um mês foi muito curioso, desde o evento do Léo até o evento de hoje, e no evento da feira também, e falando aos poucos, não, eu tô me mudando, como tá a mudança? E pra algumas pessoas falar, então, eu me mudei pra São Paulo, pra outras pessoas falam, não, tudo jóia, a mudança, e eu sequer consegui expressar, e as pessoas, realmente mudar é muito difícil, e elas simpatizando comigo, você simpatizando comigo sobre a minha mudança, sem saber a dimensão do inferno que eu me meti. Mas enfim, gente, eu tô tranquila com a decisão que eu tomei, tá? Vamos ver como as coisas vão acontecer daqui pra frente. Eu tô torcendo pra que seja um período de muita prosperidade. Eu estou pronta. Eu gostaria de deixar aqui muito claro pro universo que eu estou pronta pra receber de volta em coisas positivas todos os problemas que eu enfrentei no último mês. Durante esse ano inteiro, tá? Eu estou pronta. O universo, sua filha, está pronta para ser recompensada pela sua resiliência, força de vontade, saúde mental e a quantidade de dinheiro que eu gastei. Encorajo vocês novamente a assinarem o Catarse, se tornarem membros aqui do YouTube. A galera do Catarse já sabia há um tempão, que sabem desde final de setembro, eu acho, ou comecinho de outubro, que eu ia me mudar. Inclusive tem uns fofoqueiros, tá? Porque eu encontrei pessoas que não tinham como saber que eu ia me mudar. E eu sei que são pessoas conectadas com pessoas do Catarse que já sabiam que eu estava me mudando. E aí eu ficava tipo, como você sabe o que está acontecendo? Enfim, e eu tô muito feliz com a reação das pessoas também. Porque todo mundo ficou muito empolgado, feliz por mim. E eu espero que essa seja a reação de vocês também. Se não for, guarda pra você. Sirião, galera, não. Tá? Tipo assim, a situação já gera uma negatividade, entendeu? O gato já tá gerando uma negatividade. Então vamos dar uma aliviada, tá? Estarei vivendo uma nova fase e vamos ver no que isso vai impactar este canal. Espero que positivamente, espero que com coisas legais, espero que com novas oportunidades, espero que com eventos legais que eu possa comparecer. Mande energias positivas pra mim, mande energias positivas pro que volte, tá? Meu aniversário tá batendo na porta, eu faço aniversário dia 23 de novembro. Eu preciso urgentemente esse final de semana montar uma wishlist de coisas de casa. Se você não quiser me mandar livro, se você quer me mandar uma coisa de aniversário e você não sabe o que me mandar, eu vou botar umas coisas na minha wishlist, vou botar umas listas de lojas eu preciso fazer um enxoval, eu preciso de toalha de banho, eu preciso de lençol, eu preciso de tapete. Catarse, vocês podiam me dar um tapete. Vou mandar no Catarse que eu queria um tapete. No meu chá de panela, quando se muda? Não sei. Quando quer coisa. Pano de prato. Mas não pano de prato branco, nem de Papai Noel. Pano de prato legais, escuros. É muito difícil encontrar, mas eu já encontrei alguns. Eu queria uns panos de pratos novos. Enfim, gente, é isso. A lista de coisas que eu preciso fazer, que eu preciso organizar e que eu preciso comprar, ela é infinita. Mas outros vlogs virão. O próximo vlog começa com um unboxing de um monte de coisa que eu ganhei no evento do YouTube. Inclusive uma furadeira, uma parafusadeira. Vocês estavam esperando isso? Que um evento do YouTube fosse me dar uma parafusadeira? Então, o próximo vlog vem aí. Aí eu provavelmente vai aparecer eu pintando numa parede também, porque eu não aguento mais ver essa parede branca. O apartamento todo é branco, mas ainda branco do que aquela cor depressiva daquele creme amarelado daquele outro apartamento que me deixava em pânico. Tá? Torçam por mim, obrigada por estarem aqui, um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo em Terras Paulistas.